Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor, 30 de maio, e o evangelho que nós vamos ouvir é de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, batizando-os em nome da Trindade, que nos traz presente o Evangelho. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste fim de semana, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Se no fim de semana passado celebrávamos a festa, a solenidade do Pentecostes, nesse fim de semana então celebramos a Trindade. Diz a sabedoria popular, não há dois sem três, não é verdade? Diz então a sabedoria popular, não há dois sem três. Toda a realidade humana tem um componente trinitário. E como precisamos abrir o nosso coração, então, para a Trindade, para esse mistério de amor que aprendemos ainda quando éramos lá, quem sabe, crianças, na catequese. Quem é a Santíssima Trindade? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse mistério de amor. Diz um autor, uma autora que não me lembro nesse momento, que diz assim: o ser humano que não tem os olhos abertos ao mistério passará pela vida sem nunca ver nada. É forte, maravilhoso esse pensamento, né? O ser humano que não tem os olhos abertos ao mistério passará a vida sem nunca ver nada. A festa da Trindade nos convida a refletir sobre o mistério da vida íntima de Deus e conhecer melhor quem é o nosso Deus. Ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira leitura, então, que nós vamos ouvir nas celebrações nesse fim de semana apresenta o Deus da aliança. Deus que é Pai, que com sabedoria criou e dirige o universo. É parte de um discurso de Moisés, no final de sua vida, em que resume a aliança e suas exigências. Convida Israel a contemplar a sua história e a ação de Deus na sua vida e na libertação do Egito. Dá pistas para reconhecer o verdadeiro rosto de Deus. É um Deus que estabelece comunhão e familiaridade com o seu povo. O que significa realmente essa comunhão de vida? Ele vai ao encontro, fala com eles, está sempre atento aos seus problemas. É um Deus fiel apesar da infidelidade de Israel. É um Deus próximo do povo, embora esse se afaste dele. E conclui convidando o povo a cumprir os mandamentos do Senhor,
pois são sugestões de um Deus que nos ama e quer a nossa felicidade e a nossa plena realização. O Antigo Testamento não conhecia o mistério da Trindade. Nesta etapa aparece a unicidade e a espiritualidade de Deus, um Deus que é uno, e a sua espiritualidade, assim como os atributos da onipotência e a misericórdia que perpassa toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Na segunda leitura, Paulo ressalta que Deus se tornou próximo do ser humano. É um Deus que nos tornou filhos adotivos e por isso podemos chamá-lo de Abba, Pai. No Evangelho, Jesus envia os discípulos em missão para pregar o Evangelho e batizar em nome da Trindade. Aquilo que dizíamos antes. O texto então descreve o encontro final entre Jesus e os discípulos. Nele aparece uma fórmula trinitária, usada no batismo cristão. Pelo batismo, nos tornamos participantes da comunhão trinitária. Mateus revela que a igreja é uma comunidade missionária, de missionários e missionárias, discípulos e discípulas. Tem duas etapas de iniciação cristã, o ensino e o batismo. Inicia com a catequese sobre as palavras e os gestos de Jesus, e o batismo sela a íntima comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A celebração da festa da Trindade não é um convite para decifrar o mistério de um Deus em três pessoas, mas o convite a contemplar Deus, que é amor, e vive em comunhão de pessoas e nos convida a participar da vida íntima com Deus. No prefácio, inclusive, da celebração de hoje, nos diz: como o vosso Filho único, o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Esse mistério é algo tão sublime que supera nossa capacidade de compreender. Mas podemos e devemos crescer no conhecimento de Deus. Sabemos da existência desse mistério porque Jesus nos revelou. Mas poderíamos nos perguntar então, por que Deus nos revelou esse mistério? Certamente não foi para ser um problema para a nossa compreensão. Pelo contrário, porque Deus nos ama, nos ama, nos ama. Ele quer que participemos ainda mais de perto da sua vida de amor. O próprio Cristo nos apontou o modo: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Que verdade consoladora, a nossa pessoa ser um templo da Trindade. Em nós está o Pai que nos chamou do nada, insuflou-nos o sopro da vida, deu-nos um nome, confiou-nos uma missão. Em nós está o Filho que entregou sua vida por nós, imagem do Filho de Deus a ser imitada e reproduzida por todos nós. Em nós está o Espírito Santo que nos ilumina e fortalece nos caminhos de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em toda essa maravilha começou em nós desde o nosso batismo. Do Pai somos filhos amados. Do Filho somos irmãos e participamos da mesma vida e do mesmo projeto. Do Espírito Santo recebemos inspiração e impulso para vivermos a vida divina. Essa relação com as três pessoas divinas deve ser cultivada em nossa vida. Somos chamados a renovar o nosso compromisso batismal, para sermos reflexos da Trindade, sinais de comunhão, partilha e esperança, num mundo tão dividido, individualista e desesperançado. A Bíblia nos conta que Moisés, após ter falado com Deus, 2 raios de luz tão intensa iluminavam sua face que não podia olhar para ele. Que todos quantos
nos encontrarem nessa semana após esse nosso encontro com Deus, nessa celebração, possam ver em nós alguém que também se encontrou com Deus. Quando alguém olha para nós, pode dizer que se encontrou com Deus? E nesses dias, acolhendo a CNBB Sul 3, nós lembramos, trazemos presente também dentro da pandemia, a Semana do Ativismo contra a Fome, do 25 ao 3 de junho, que celebramos o Corpus Christi. Tem o tema Pão a quem tem fome e fome de justiça para quem tem pão. Você, quem sabe, nesses dias com tanta chuva que está acontecendo por aqui também, o frio, quem sabe que pode partilhar uma roupa, um agasalho com alguém, deixe na sua comunidade ou partilhe diretamente com quem precisa. Quem quiser, deixe na nossa comunidade também um alimento, uma roupa, e assim a gente entrega às pessoas necessitadas. Pão a quem tem fome e fome de justiça para quem tem pão. E também, continuando a nossa oração pelo fim da pandemia, 30 de maio, o rosário será dirigido na Virgem do Santo Rosário da Pompeia, na Itália, e é pela Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que possamos, assim, receber essa bênção de Deus, que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é bom sentir a bênção do amor, a bênção que vem do alto, através do seu Filho, através do seu Espírito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um bom domingo a todos.